É interessante que eu estou gravando o texto para a aula do ESD de quinta-feira aqui no meu sítio. E é interessante como o ambiente aqui parece que tem tanto a ver com essa situação de falar de espiritualidade. Não sei exatamente a razão, mas talvez por ser um lugar assim muito tranquilo, um lugar antigo, né? Aqui é uma região antiga. Nós estamos no Paraná mesmo, o município é de Ortigueira, mas as primeiras pessoas que habitaram essa região, aqui esse local, né, essa zona rural, isso foi já há mais de 100 anos. Né? Esse local onde fica aqui o nosso sítio, ele tem fazia mais de 70 anos quando nós adquirimos, quase 30 anos atrás, ou seja, já 100 anos passados, que havia feito a demarcação dos lotes. Então aqui é um lugar que há muita história de espíritos aqui. Quem mora aqui fala que são histórias de fantasmas. E nós vamos falar hoje sobre a prova da existência dos espíritos, que é realmente uma coisa curiosa. Quando nós adquirimos essa propriedade, em 1993, as pessoas que moravam aqui diziam que viam andando aqui uma senhora, assim, em trajes, assim, rotos, assim, muito suja. Ela passava aqui exatamente por onde eu tenho essa casa. E as pessoas que já moravam aqui, trabalharam conosco muitos anos, eles afirmavam, uma família grande, todos afirmavam que viam uma determinada entidade que descia pelo morro, passava pelo quintal deles e caminhava. Interessante, não é? E ainda mais, né? O seu Joaquim, que trabalhou conosco aqui muito tempo, hoje está aposentado, ele contava que via lobisomem. Olha só, via lobisomem. Nós somos espíritas e sabemos que algumas vezes os espíritos inferiores assumem formas assim, né, para assustarem as pessoas mesmo. Mas eu sempre ficava impressionado com as histórias que ele me contava. E hoje nós estamos falando da prova da existência dos espíritos. Se vocês leram a apostila, vocês viram que a finalidade do trabalho é discutir esses fenômenos que tendem, que nos levam a crer, né, que existem espíritos efetivamente. Até seria uma coisa muito irracional esse Deus existe, não existirem, nós não sermos espíritos imortais cujos corpos morrem, mas nós continuamos nós continuamos vivos, né? Evoluindo, mais tarde voltamos em novos corpos. É o processo natural da evolução. Já fomos seres muito primitivos, né? O princípio inteligente vem evoluindo desde do princípio mais básico, né? Passou muitos e muitos milhares de anos até ter condição de ter um mínimo de movimentação, né? O que aconteceu já nas plantas, depois outros muitos milhares de milhões de anos até alcançar a fase dos animais, e depois de outros tantos milhões de anos, chegamos à condição da racionalidade humana e um dia nós seremos anjos no processo da evolução. Muito bem. Tanto que os espíritos classificam, fizeram uma classificação, né, que o Kardec adotou, que nós veremos ao final desse vídeo, mas
O legal mesmo, o interessante são as provas da existência dos espíritos. Então, eu quero que todos vocês pensem e procurem conversar com a família para verem se na sua família ou com você mesmo, e se houve com você, eu quero que você registre no nosso grupo, né, na nossa sala, e depois você marque a ponte para nós discutirmos, né, até para a minha coleção de casos. Eu vou lhes contar alguns casos que aconteceram comigo mesmo, que para mim são suficientes para provarem que os espíritos existem. Né? Então, veja só, o primeiro fenômeno que aconteceu comigo, eu ainda era um garoto, tinha talvez 13, 14 anos. E como vocês sabem, né, guri, cabeça de moleque é a oficina do demônio, né, diz o ditado. Eu havia resolvido aprender a nadar. Pensem bem. Claro, enquanto meninos, nós éramos garotos pobres, né? Morávamos numa cidade pequena e o nosso parque de diversão eram os pastos, os rios, né? Enfim, toda a zona rural da minha cidade. E a minha casa ficava apenas algumas quadras, né, dos limites rurais da cidade mesmo. Então, naquele dia, eu tomei uma decisão. Hoje eu vou aprender a nadar, nem que eu morra afogado. Olha que decisão inteligente, né? Coisa de uma pessoa adulta, séria, né? Muito bem. Me muni lá dos meus apetrechos de brincadeiras e andanças, né? O antigo, né? Hoje não se usa mais, graças a Deus, mas antes a gente carregava um estilingue, tinha um bornal, hein? Minha mãe chamava de embornal. E ela mesma que fazia, ela era costureira, ela fazia o nosso embornal, ou molecada falava bornal. Lá eu punha o meu estilingue, o meu canivete, punha uma fruta, alguma coisa, né, para comer, e ali aquelas coisinhas que menino carregava com eles obrigatoriamente naquela época. E fui, né, em busca de um rio que tivesse um poço bem fundo para eu aprender a nadar de qualquer jeito. Quando eu encontro, né, andei lá vários quilômetros pelo meio da capoeira, atravessei pastos, né, andei pelos rios até que eu achei um poço. Eu até escutei que mais para baixo o rio formava um outro poço e lá tinha vários meninos nadando. Mas eu escolhi o poço de cima do rio. E eu notei que no meio do poço tinha um redemoinho, né, aquela água virando e era um sumidouro. Mais tarde eu vim descobrir que a água entrava por aquele buraco e saía lá embaixo onde os meninos estavam andando. Mas naquele momento eu não atinei com isso, não. O meu negócio era aprender a nadar. E eu fiz o quê? Tirei a camisa, tirei o boné, peguei o bornal, pus do lado e comecei a botar o chinelo, né? Que a gente ter chinelo naquela época era chique. Eu tinha um chinelo de dedo. Botei meu chinelo do lado ali e fui entrando na água, sozinho. Não tinha ninguém. Eu olhei, eu tomei o cuidado de pesquisar, ver se não tinha alguém que me atrapalhasse. Não, os meninos estavam bem lá para baixo no rio. E eu fui entrando na água. Comecei a deslizar, estava muito liso o barranco. Então eu segurei numa raiz e fui me soltando. De repente eu estava preso na água, já sentindo a força do redemoinho ali. E eu estava segurando numa raiz. Só a raiz me continha. Eu pensei, agora eu vou soltar. Porque agora nos meus pés já não alcançam o fundo. Agora eu aprendo a nadar mesmo que eu morra afogado. Porque eu digo, eu vou aprender a nadar, nem que eu morra afogado. E quando eu fui soltar, eu levantei os olhos e vi, a menos de 10 passos de mim, na margem do lago, um boi preto, imenso, com chifres enormes, me olhando com olhos vermelhos de raiva, assim, pronto para me atacar. Até ele mexia até com a pata da frente, assim,
e ele viria por cima de mim e eu tive medo. Mas eu tive tanto medo daquele boi, mas tanto medo que eu me arrepiei. Eu subi pela margem rapidamente, subi o barranco, porque o poço ficava dentro de um tipo de um buraco assim. Então eu escalei rapidamente aquilo e corri. Corri muito pelo meio do mato. Eu não sei quantos minutos que eu corri, mas eu corri bastante. De repente eu estava exausto, respirando quase sem ar, naquele desespero. E eu pensei, escapei do boi, daquele touro mau que ia me chifrar. Comecei a andar para casa, desisti de aprender a nadar. Mas de repente eu lembrei, eu tinha esquecido o bornal. Bom, eu podia abrir mão do bornal, ia doer perder meu canivete, ia doer muito. O estilingue eu faria outro. Mas, esqueci o boné também. Tudo bem, era um boné que eu podia arrumar outro. Mas e a camisa? E o chinelo? Se eu chegasse em casa sem camisa e sem chinelo, minha mãe ia ficar doida. Certamente eu ia entrar no cordão do ferro. Sem dizer que eu era um menino pobre, não podia perder uma camisa e o chinelo. Principalmente o chinelo. Ai, meu Deus, eu voltei com medo daquele boi. Eu vim quase de gatinhos. Uns 100 metros antes do local eu ia gatinhando. Levantava assim a cabeça devagarinho, olhando. Mas de repente eu estava no alto e eu olhava para baixo. E eu comecei a notar que o poço ficava dentro do tipo de uma vala. Uma vala alta. Uns 2 metros, talvez 3 metros de altura. Até chegar na margem onde tinha o poço que eu ia mergulhar. Eu não vi o boi. Comecei a olhar e estranhei, pensei, mas como é que o boi desceu naquele lugar? Fui lá. Curiosidade era maior do que o medo. Peguei o meu bornal, botei o boné, o chinelo, vesti a camisa. Fui olhar onde estava o boi, era tudo uma areinha fininha. Não tinha marca nenhuma. E eu conhecia boi, hein? Cresci no meio da boiada. Minha casa ficava 100 metros, 200 metros no máximo, de um pasto enorme, que tinha uma boiada enorme, a gente vivia no meio da boiada. Eu sabia que o boi tinha que ter deixado marca. O boi, quando fica bravo, ele defeca e faz xixi. Não tinha marca nenhuma. Aí eu me arrepiei. Fiquei arrepiado. Eu era católico, não era espírita, não sabia nada de espírito. Mas eu pensei na hora. Era uma assombração. Não era um boi. Subi, fui embora. Passaram muitos anos até eu voltar a entrar na água de novo. Acho que eu já tinha uns 28 anos. Foi uns 14 ou 15 anos depois daquilo. Mas daí eu entrei numa piscina, né, com bastante cuidado. Mas então, esse foi o primeiro fenômeno mediúnico que aconteceu comigo. Passado algum tempo, meu pai abriu um bar. Eu tinha 15 ou 16 anos, talvez 15. Ele abriu um bar para os filhos trabalharem, né? Eu e meu irmão Antônio. Não tinha emprego na cidade muito pequena. Nós começamos a trabalhar no bar. Eu já conhecia a rapaziada toda que era ali da região, porque a vantagem de ser menino, de morar em cidade pequena e de ser pobre, é que você conhece todo mundo, você faz 1000 amigos. E eu tinha 1000 amigos. Aí, olha só que interessante. Vejam só. Eu
estudava de manhã, trabalhava todos os dias até quase meia-noite, daí que fechava o bar. Isso de segunda a segunda. Não tinha feriado nem sábado nem domingo. Mas se não tivesse aula, era mais tempo no barzinho. Mas daí eu arrumei uma namorada. E domingo à tarde, só no domingo à tarde, porque à noite tinha que ir pro bar. Das 13 até as 17 horas eu podia ir namorar. Muito bem. Então fiquem imaginando um cara que trabalha desse jeito e só pode namorar de vez em quando, como é que fica quando vê a namorada. Muito bem. Nesse domingo tinham passado muitos amigos meus pelo bar e todos tinham seus programas. Uns iam para as piscinas públicas, Jacarezinho tinha o Colégio Imaculada da Conceição, acho que existe até hoje, e deve ter as mesmas piscinas lá. E as irmãs alugavam ali para as pessoas nadarem no domingo à tarde. Pagavam uma pequena taxa, passava a tarde brincando, a molecada adorava aquilo, né? Outros iam no matinê, outros faziam seus programas, a molecada tudo fazia seus programas. E eu estava namorando. Então, a hora que meu pai me liberou, eu devia ter 15, 16 anos, no máximo 17, não lembro se eu tinha 17 anos, eu vapt-vupt corri para casa da namorada, não queria nem saber, né, o que estava acontecendo. Cheguei lá na casa dela, devia ser umas 2 ou 3 horas da tarde, né, a gente namora ali conversando, e a gente namorava na sala de estudo do pai dela. O pai dela era professor de matemática, uma pessoa maravilhosa, homem de uma inteligência extraordinária, cheio de livros. Meu ambiente. A gente ficava ali namorando, né? Aquele namoro que vocês conhecem, de garoto, né? Mas de repente, veja só, no batente, na porta, uma porta que dava acesso à casa, né? Eu vejo uma mão fazendo assim, fez esse movimento mesmo, assim, daí abaixou bem devagar. Sumiu da porta. Eu falei pra minha namorada, né? Ó, tua mãe tá espiando a gente. Ela levantou rapidinho, né? E foi lá conversar com a mãe. Mas ela chegou lá e falou, não, tem ninguém aqui não. Falei, como não? Acabei de ver a mão. Eu vi uma mão. Tenho certeza que eu vi uma mão. Não, porque não tem ninguém. Aí nós prestamos atenção e ouvimos o ronco dos dois. O pai e a mãe estavam dormindo. Domingo à tarde, depois do almoço. Jesus, falei, nossa senhora. Que eu vi uma mão, eu vi. Deve ser fantasma. Muito bem. Volto pro meu bar, né? Deu umas 5, 6 horas, 7 horas no máximo. Eu tava lá no bar de novo. Aí meu irmão que podia sair. Ficava cuidando do bar até lá pelas 11 horas, meia-noite. Mas aí eu volto ali, daqui a pouco começam os meus amigos voltarem das suas atividades. E todos passavam pelo bar para bater um papo, tomar um refrigerante. E eu falei, Geraldo, você ficou sabendo que o nosso amigo fulano de tal morreu hoje? Me deu até uma falta de ar. Ele era mais ou menos 3 horas? 3 horas. E como é que você sabe? Eu falei, morreu afogado. Morreu afogado. Como é que você sabe? Eu falei para eles, olha, às 3 horas eu vi uma mão que fez assim para mim. Como se estivesse pedindo um auxílio ou se despedindo. E eu fiquei com isso na cabeça. Aí todo mundo, claro, né? A molecada se arrepiou, né? E eu nunca esqueci disso. Você devia ter uns 16, 17 anos. Muito bem, passaram os anos, eu me casei. Lá estava eu já, né? Agora eu já era espírita. Já participava do Centro Espírita de Atividades Mediúnicas desde os 19 anos. Participava ativamente. Eu ia no centro, no mínimo, 3 vezes por semana. Um trabalho público, um mediúnico, às vezes 2 mediúnicos,
Às vezes 3 mediúnicos na semana e um trabalho público no domingo. Do mesmo jeito que eu era católico antes, eu passei a ser espírita. Eu saía da igreja antes, depois eu saía de centro espírita. Eu já tinha acabado de casar, isso foi no ano de 83. E era domingo de manhã. Eu acordei de repente. Eu sempre acordo cedo, mas devia ser umas 6:30 da manhã. Quase 7 horas. Eu acordei e veio uma sensação de mal-estar. Eu comecei a passar mal. Faltou o ar, trancou minha garganta, uma dor no peito extraordinária. Parece que meu peito ia arrebentar de dor, parece que a dor vinha de dentro do coração, aquela dor maluca. E aí eu não respirava mais. Eu vagarosamente deitei na cama, minha esposa estava dormindo. Eu pensei, vou morrer. Vou morrer, deixa eu morrer quieto para minha esposa. Quando acordar, não vai ter jeito, mas não vou acordá-la numa situação dessa. E eu já estou morrendo mesmo. Deitei, apaguei, mas no exato momento que eu apaguei, eu vi uma senhora que me conhecia desde a gravidez da minha mãe, uma grande amiga do meu pai. Eu vi aquele estertor assim, fechei os olhos e ainda pensei, morri. Muito bem. Uma hora talvez depois, minha esposa me acorda, me convida para ir para a feira, nós fomos. E lá na feira, encontro os amigos e as pessoas falam para mim, Geraldo, sabe a fulana? Daí eu arregalei os olhos assim e falei, morreu às 7 horas da manhã? Ela morreu? Como é que você sabe? Eu disse, morreu de ataque cardíaco. Foi fulminante, exatamente. Então esse foi o terceiro evento. E sucederam-se muitos outros, não vou contar mais, vai alongar demais, mas que para mim deixa indiscutível que o espírito sobrevive. Depois eu passei 2 vezes pelo fenômeno de quase morte, fui voando, fui o túnel, é coisa incrível, gente. Uma outra vez eu estive num auditório, ouvi uma palestra muito linda, depois fiquei conversando com as pessoas. Então esses fenômenos, o fenômeno mediúnico, desde os 17, 18 anos, talvez 19 no máximo, eu participo de trabalhos mediúnicos, na maior parte do tempo como orientador. E tive a faculdade de conhecer muitos médiuns excepcionais. E eu tenho uma característica mediúnica que é o seguinte, quando o médium ele é sonambúlico ou ele faz o desdobramento, eu consigo ir com ele. Então aí nós vemos coisas fantásticas, lugares assombrosos, alguns terríveis e outros maravilhosos. E nesta circunstância eu sempre tomo cuidado de não falar o que eu estou vendo, de interrogar o médium para que ele me conte o que ele está vendo, para que confirmem as minhas suspeitas. Então por isso, a mediunidade para mim é uma prova absoluta da existência do espírito. Mas os outros fenômenos que eu narrei também. E hoje eu sei, vocês por favor pesquisem na USP, não menos que a USP. Há estudos demorados sobre a existência do espírito. Muitos médicos do mundo inteiro estão pesquisando o fenômeno de quase morte. Porque ninguém mais aceita essa história que o corpo está morto, mas há uma lembrança quando o sujeito acorda. Mas como? O corpo está morto. Então hoje se acredita piamente que o espírito continua vivo depois da morte do corpo. Isso já é um fenômeno tranquilo. William Crookes afirmava isso, vários cientistas já afirmavam isso. Mas hoje não se duvida, pelo menos muitos estudiosos hoje têm provas indiscutíveis da existência, da sobrevivência do espírito. Para nós, é claro, o espiritismo é suficientemente claro para comprovar para a nossa inteligência a sobrevivência do espírito. Quem tiver
Aliás, eu acho que até vocês devem ler mais, né? Devem ter lido todo o material que está na apostila. E se não bastar, né? Aliás, acho que não deve bastar, acho que vocês devem ler também o Livro dos Espíritos, ler o Livro dos Médiuns, ler obras póstumas e também ver as pesquisas que os estudiosos que não são espíritas estão fazendo. É muito interessante, muito relevante, porque você vai descobrir coisas fantásticas que pessoas que não têm nada a ver com o movimento espírita hoje estão descobrindo e trazendo à luz, para que chegue um momento que ninguém mais discuta isso. É um absurdo hoje, o homem está indo para Marte e ainda não sabe o que acontece depois da Marte. As coisas mais importantes o homem tem deixado de lado. Então, por isso, meus amigos, meus alunos queridos, não vamos perder de vista que o espírito evolui, que o espírito se transforma, mas acima de tudo que o espírito existe. O Kardec fez uma classificação da evolução dos espíritos que eu acho que vale a pena nós lermos aqui, apesar de eu ter certeza que vocês já leram. Quer ver? Vou ler aqui para que nós não esqueçamos, né, para a gente ter bastante convicção dela, né, com bastante conhecimento. O Kardec, né, na verdade, essa classificação Kardec fez com o auxílio dos espíritos, né? Vamos deixar isso claro. Eu vou ler, e vocês vão ler também depois, vão discutir, conversar com a família e buscar esses fatos que eu lhes disse. Então, veja só, o Kardec traz para nós os espíritos classificados em 10 ordens. Ele começa, que eu acho mais legal mesmo, começa pela 10ª classe. São os espíritos impuros. Eles são os espíritos inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Então, anotem que os espíritos da 10ª categoria, eles são maus e a maldade faz parte das preocupações deles, eles se preocupam realmente em fazer o mal. Como os espíritos dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição, satisfeitos com o conseguirem retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas, outros os designam pelos nomes de demônios, maus gênios e espíritos do mal. É importante saber que eles são espíritos, como eu e como você, apenas eles são maus. Um dia eles se cansarão da sua própria maldade. A 9ª classe, espíritos levianos. A 8ª, espíritos pseudo-sábios. A 7ª são os espíritos neutros. A 6ª classe são os espíritos batedores ou perturbadores. Aí vem a 2ª ordem, que são os bons espíritos. E é nessa que a gente deve querer entrar. A 5ª classe são os espíritos benévolos. A bondade neles é a qualidade dominante. A 4ª classe são os espíritos sábios. Distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos, mas eles são muito preocupados com as questões do intelecto, ainda não estão muito preocupados com as questões morais. Tem a 3ª classe, que são os espíritos de sabedoria. E neles as qualidades morais são muito mais elevadas e são elas que caracterizam esses espíritos. Daí nós vemos a 2ª classe dos espíritos superiores e finalmente a 1ª ordem ou espíritos puros, que é uma classe única dos espíritos que já percorreram todos os níveis do processo de evolução. Então, meus irmãos, quero que vocês guardem essas informações e se preparem para a aula de quinta-feira. Não esqueçam de discutir com a família e perguntar eventos que para vocês são provas da existência dos espíritos. Que Jesus os abençoe, espero que tenham gostado da aula. Fiquem conosco, assinem o nosso canal. Recomendem para os nossos amigos. A caridade é também a divulgação do Espiritismo. Que Jesus nos abençoe sempre.